Bom, começando, né? Boa noite. É, A gente vai ter uma aula sobre vetores e listas. E essa daqui vai ser uma aula mais tranquila, principalmente em comparação com as últimas duas aulas. É um assunto novo, mas não é nada muito diferente do que. Muito é, diferente do que vocês já estudaram. Antes de mais nada, né, vetores e listas são um tipo derivado. E a gente vai começar conceituando, né? Para começar, a gente tem que falar que listas são uma coisa extremamente úteis. Por vezes a gente quer organizar itens, sejam itens de compras, sejam itens sei lá, idades, por assim dizer, informações de pessoas. E normalmente quando a gente quer organizar esses itens, a gente usa lista, né? Uma técnica milenar para poder organizar itens é o uso de listas, onde você pode simplesmente organizar os elementos de uma ordem e depois consultar eles como você quiser. Inclusive, você também pode criar uma checklist, que é uma lista de coisas para você fazer e por aí vai. Às vezes é possível você remover itens dessa lista, às vezes não é. Às vezes é possível adicionar itens dessa lista, às vezes não é. Às vezes é possível que você marque um item como pronto, às vezes não é, mas tudo isso sempre vai continuar sendo uma lista. Essa é basicamente uma introdução aqui sobre, tipo, por que a gente está entrando nesse assunto. Mas o que são vetores, né? Os vetores, eles são um conceito matemático para listas. Tudo que a gente tem no nosso mundo real, se algum dia vocês forem se especializar, ou se vocês já estão se especializando em alguma área dentro da computação ou da matemática, vocês vão perceber que tudo no mundo real tem alguma abstração matemática. E a abstração matemática para as listas são uma coisa chamada de vetores. Para falar a verdade, os vetores são uma coisa um pouquinho mais complicada do que isso, mas a gente pode interpretar assim. Os vetores eles são um tipo de derivado onde você pode listar dados. Todos os itens de um vetor eles precisam ser exatamente do mesmo tipo. No caso matemático. Então, por exemplo, eu posso criar um vetor de letras, eu posso criar um vetor de números, eu posso criar um vetor de pessoas e por aí vai. O importante é que todos os elementos do vetor eles contenham o mesmo tipo de dado. E os vetores eles são imutáveis. Não é possível adicionar e nem remover elementos do vetor. Esse é um conceito muito importante que você precisa ter, porque conforme talvez eu explique mais para frente, existem algumas linguagens de programação onde você tem que eles dizem que são vetores, né? Mas você tem vetores que são mutáveis. No caso dessas linguagens de programação, elas só usam o termo vetor, mas o que elas implementam não é de fato vetor. Enfim. Agora falando especificamente de vetores em C, para você poder declarar um vetor, você precisa usar essa sintaxe aqui. Você vai digitar o tipo de dado que o vetor vai guardar, o nome do vetor. Isso aqui parece muito a criação de uma variável simples, né? O tamanho do vetor, ou seja, a quantidade de itens que aquele vetor vai guardar, e o valor do vetor. Você também pode simplesmente não declarar essa parte aqui, né? Você pode só colocar um ponto de vírgula bem aqui. Se essa explicação aqui está confusa, dá de ver por um exemplo bem simples aqui, né? Eu tenho, por exemplo, um int vetor de inteiros, é o nome do vetor, de tamanho 10, e aqui eu tenho os valores desse vetor. E também eu tenho um bool, vetor de booleanos de tamanho 4, e aqui os valores do vetor. Observa que você informa o tamanho do vetor ainda na declaração dele. E esse tamanho ele é imutável. Você não consegue diminuir o tamanho de um vetor posteriormente. E nem muito menos aumentar. Para declarar o valor de um vetor, como a gente já viu anteriormente, a gente usa essa sintaxe aqui, né? Abre chaves, coloca os elementos separados por vírgula e fecha chaves. Você pode declarar um vetor sem definir um valor para ele, inclusive. Então você pode simplesmente declarar aqui um vetor, colocar o tamanho, mas sem declarar nenhum valor. No caso de você fazer isso daqui, você obrigatoriamente tem que declarar o valor. Só que se você declarar o vetor e atribuir o valor para ele, você não precisa declarar o tamanho dele de cara. O C ele vai entender que o tamanho do vetor é igual à quantidade de elementos que você colocou. Alguma dúvida até aqui?
Beleza. Então, para você poder agora acessar os valores, né? Você vai usar simplesmente a sintaxe, né, de nome do vetor e a posição do elemento. Ou seja, para você poder acessar um item no vetor, você precisa informar a posição desse item. Porque os vetores, como vocês já viram, né, eles são uma lista geralmente enumerada. Você pode acessar essa lista por meio da posição do item na lista. Uma observação importante é que aqui na programação, como vocês vão ver em muitos casos, geralmente a gente começa uma contagem pelo número zero. Principalmente a contagem de elementos no vetor. A gente começa pela posição zero. Então a primeira posição é a posição zero. Não é a posição um, tá? É a posição zero. Tenham isso em mente porque eventualmente, talvez vocês escrevam um algoritmo, vocês esqueçam desse fato e vocês comecem a contar a posição do vetor a partir do número um. Isso significa que o último elemento do vetor, ele vai estar na posição, né, do tamanho do vetor menos um. Ele não vai estar na posição do tamanho do vetor. Se eu tenho um vetor de tamanho 5, o último elemento desse vetor não vai estar na posição 5, vai estar na posição 4, porque a contagem começa com zero novamente. Então, aqui do lado a gente tem um pequeno exemplo de código demonstrando como se faz o acesso a um valor específico dentro do vetor, né? É, esse código aqui em específico, ele é o algoritmo de Zelen, se eu não me engano. É um algoritmo que, a partir de uma data, você consegue descobrir qual foi o dia da semana daquela data. E ele funciona, tá? Obviamente. Mas, basicamente, resumindo aqui o algoritmo, eu defini aqui a variável data, ela é um vetor de tamanho 3. E depois eu peço para o usuário ele digitar a data de hoje, geralmente no formato, né, dia, barra mês, barra ano, e eu salvo os valores nas respectivas posições do vetor. Reparem, novamente, que a primeira posição começa no zero e a última posição termina no 2. Ou seja, o vetor é de tamanho 3 e a última posição dele está na posição 2. E aí começa o algoritmo de Zelen, que ele não é exatamente um algoritmo muito simples de se explicar, mas basicamente eu verifico o mês, de acordo com o mês, eu... Ah, cara, eu não vou explicar esse algoritmo aqui. Mas basicamente, esse algoritmo ele leva em consideração como se o ano ele tivesse 13 meses no lugar de 12. Por que disso? Porque se um ano de 365 dias ele tivesse 13 meses, então um ano de 365 dias ele iria ter exatamente 4 vezes 13 dá 54 semanas. Então, na verdade, já tem 54 semanas, só que cada mês ia ter exatamente 4 semanas. Ou seja, fica muito mais fácil de você tentar determinar o dia através dessa posição. É só uma pequena introdução aqui ao algoritmo. Mas vocês podem reparar que em vários momentos eu faço acessos ao vetor a partir da posição dos elementos. Você também pode alterar os valores dos itens do vetor com base na posição dele, conforme mostrado aqui na linha 10 e 11, né? Onde aqui eu estou acessando a posição número 1 do vetor para poder incrementar em 1. E aqui eu estou acessando a posição número 2 do vetor para poder decrementar em 1. Pode acontecer também que durante uma programação você acabe acessando uma posição inválida do programa, ou no caso do vetor. Por exemplo, nesse algoritmo aqui, nesse programa, eu criei um vetor com 5 posições. E aí eu tento imprimir algumas posições desse vetor. A primeira posição que eu tento imprimir é a posição número 5. É um acesso válido. Vai imprimir exatamente o número 2, que é o número que está na posição 0, na verdade. O número 2 que é o número que está na posição 0. Já na outra linha, eu tento imprimir o elemento da posição 5. O que acontece? Como o vetor ele tem tamanho 5 e a gente começa contando do zero, então a posição número 5 ela não existe. Ó. 0, 1, 2, 3, 4. O 5 vinha depois. Só que, bom, ele não existe aqui.
Logo, isso aqui vai gerar um acesso inválido na memória. O C, ele não vai te impedir, tá? De tentar acessar locais inválidos da memória. Só que isso vai gerar normalmente um erro no sistema. Pode ser que esse erro seja tão grotesco que o sistema operacional ele feche o seu programa. É um pouco difícil disso acontecer, porque nos dias de hoje, geralmente, o sistema operacional ele tem muitas camadas de segurança, mas pode ser que você tente acessar alguma posição tão esdrúxula da memória, ou seja, uma posição tão longe da memória, que o sistema operacional imagine que você é uma ameaça para o sistema e aí ele simplesmente feche o seu programa. Deixa eu ver se eu consigo gerar isso daqui. Só para poder demonstrar para vocês. Int vetor, tamanho 5 igual. Vou colocar 13, 13, 13, 13, 13. Então, vou tentar printar agora. Vetor, posição 1 milhão. Certo. GCC. Tá aqui, ó. O programa tá me avisando que o programa que eu acabei de tentar rodar, ele foi encerrado pelo sinal SIG-SEG-V, que é basicamente dizendo, olha, o seu programa ele tentou acessar uma posição na memória que ele não tem acesso, ele nem, não tem autoridade para poder acessar essa posição. Por esse motivo, a gente fechou ele. Simples assim. Dúvidas até aqui? Cuidado, galera. O C faz exatamente o que você faz. Exatamente. O C é uma linguagem que faz absolutamente e perfeitamente tudo aquilo que você pediu para ele fazer. Justamente por esse motivo que eu e o Lucas, a gente escolheu essa linguagem de programação para poder passar aqui para vocês. Não é só pelo fator de professor Manuel, né, daqui da Unifesp, ele dar a matéria de algoritmos de programação em C, mas principalmente porque C é uma linguagem que o que você escreveu aqui vai direto para o processador. Então, qualquer coisa errada que você fizer também, o processador ele vai tentar interpretar e o sistema operacional vai gerar um erro ali para você. A maior parte das linguagens tem muitas camadas de abstrações que acabam impedindo um pouco da gente conseguir explicar o jeito que um algoritmo realmente funciona. Mas é desse jeito que um algoritmo funciona. Se você errar, toda a responsabilidade do seu erro vai recair sobre você. Se você criou um programa que e subiu ali do sistema, e esse programa fechou do nada ou então corrompeu o sistema, a culpa é sua. Justamente por isso que é importante que durante o desenvolvimento dos nossos algoritmos, a gente consiga revisar exatamente o que ele está fazendo. Tá. Então, agora a gente vai falar sobre o ato de percorrer um vetor. Percorrer um vetor significa acessar todos os elementos dele um a um. Talvez você consiga imaginar, né, que a melhor forma de fazer isso é com o loop for. Então aqui eu tenho um programinha, eu declarei a variável i e a variável vector, né, a variável do vetor. E agora eu quero imprimir todos os elementos que estão nesse vetor. Para poder fazer isso, eu simplesmente utilizei um for, né, com a variável de controle. E a estrutura é bem simples. A variável de controle vai começar no valor 5. Ela tem que ser menor do que o tamanho do vetor, que no caso é 5. Meu Deus, eu estou confundindo. A variável i vai começar na posição 0. Ela tem que ser menor do que o valor 5 e ela tem que incrementar no final. Desse jeito, o programa ele vai percorrer o vetor, né? Esse loop vai executar aqui 5 vezes, primeiro com o valor 0, depois com 1 até o número 4, e ele vai imprimir exatamente os números que estão dentro do nosso vetor. Para eu poder demonstrar isso daqui para vocês,
Então, basicamente, esse programa ele vai imprimir exatamente os valores que eu coloquei aqui, né? Ele vai percorrer o vetor e depois de percorrer o vetor, ele vai, quer dizer, à medida que ele vai percorrendo o vetor, ele vai imprimindo os valores digitados dentro do vetor. Bom, percorrer um vetor significa acessar todos os elementos dele. Não é possível usar isso. Um outro detalhe também é que é possível a gente usar isso, a questão de percorrer um vetor, para poder preencher os valores de um vetor. Então, a gente pode vir aqui nesse código e a gente pode modificar ele para que o usuário digite alguns valores e preencha o vetor. Então, um exemplo disso aqui seria só eu trocar isso aqui por um scanf e botar um arroba aqui. Nesse caso aqui, ele ia me pedir para digitar os números, né? E depois ele vai só fechar o programa. Mas basicamente eu tive que digitar 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números? Por que 6 números? Cara, isso eu não vi. É por causa disso Então, aqui, é por causa desse espacinho que eu deixei aqui. Beleza. E uma outra prática também que vocês vão precisar utilizar, provavelmente, principalmente nas atividades, é que quando você vai percorrer um vetor por meio do loop for, vocês podem simplesmente declarar ainda no início do loop uma variável para guardar aquele item específico do vetor. Exceto se vocês quiserem alterar o valor diretamente no vetor. Então, por exemplo, se eu for percorrer esse vetor, eu vou copiar essa mesma estrutura aqui. Se eu for percorrer esse vetor para usar os itens dele sem alterar nada, eu vou fazer isso daqui. Vou declarar um item, vou dizer que esse item é igual a tal posição no vetor. E depois eu vou usar esse item conforme eu quiser. Então, por exemplo, print, eu posso imprimir o item mais um, %d, item mais um. Ou então eu posso imprimir as características gerais, se o item em questão ele é divisível por 2. Então, por exemplo, item por 2 igual 0, par, ímpar. E para quem não lembra, o que eu acabei de escrever aqui é o operador ternário, né? Que a gente trabalhou há 2 aulas atrás. Só para poder. Meu Deus. Estou desaprendendo a usar o teclado. E aí aqui basicamente. Eu estou imprimindo o item mais um. Cinco, 4, 90, 12, 3. Beleza. E aí, basicamente, o que essa linha aqui faz é imprimir o texto par, se o item for par, ou o texto ímpar, se o item em questão for ímpar. Mas vejam que, para eu não precisar trocar isso daqui por vetor na posição i todas as vezes, eu simplesmente declarei uma variável chamada item e usei ela, o restante do código inteiro. Então, se esse código aqui fosse muito maior, isso daqui ia ser uma mão na roda. Só que se eu precisar modificar o valor do item diretamente ali no vetor, então eu vou precisar fazer, né? Vetor i igual a 6, sei lá. Eu quero fazer com que todos os números sejam igual a 6. Eu teria que fazer diretamente no vetor. Se eu fizer item igual a 6, eu vou estar modificando apenas o valor da variável item. O valor lá no vetor não vai ser modificado.
Beleza. Agora a gente vai falar sobre vetores multidimensionais, que é, na verdade, isso aqui é só uma tangente no assunto, né? Que é simplesmente o fato de que é possível a gente criar vetores de vetores e vetores de vetores de vetores. Então, como a gente já viu, é possível declarar um vetor desse jeito normal aqui, né? Só colocando o vetor e o tamanho dele. Só que se eu tentar colocar mais um colchete com tamanho depois, o que eu estou declarando aqui é basicamente um vetor de um vetor. E à medida que eu for colocando, eu estou declarando um vetor de um vetor de um vetor, um vetor de um vetor de um vetor de um vetor e por aí vai. É basicamente como se eu estivesse criando uma grande árvore. Deixa eu descarregar. Meu Deus, tudo eu anoto aqui, tá ligado? Daqui a pouco os caras vão estar me cobrando uma nuvem. Então eu vou ter aqui a variável. Essa variável aponta uma variável de vetor, aponta para essa outra variável de vetor, para essa outra variável de vetor e para essa outra variável de vetor, que por sua vez apontam para outras variáveis de vetores. E por aí vai. Eu não acredito que aqui você já entendeu. Então é possível a gente fazer isso com uma declaração muito simples de, de vetores. E sim, isso daqui tem muita utilidade, só que eu não vou cobrar isso de vocês pelo simples fato de que, de certa forma, também é uma especificidade de C. Você consegue fazer isso em outras linguagens, mas é uma coisa que C trabalha de um jeito mais específico. E bom, um outro ponto também que vocês podem se questionar é, sim, as strings elas também são vetores. Por esse motivo que lá atrás, quando a gente falou sobre strings, a gente disse que strings no C é um caso complicado, porque strings no C é um tipo derivado, é um tipo de vetor. Esse código aqui foi feito aí pelo nosso amigo Horácio, né? Aí eu fui lá e copiei. Mas basicamente eu estou declarando duas strings. Eu estou declarando uma string com texto hello world e uma string com chamada vetor, né, uma variável de vetor. Só que eu estou declarando essa string como se fosse de fato um vetor, né, com a sintaxe de um vetor. Mas essencialmente elas são a mesma coisa. Se eu botar para imprimir, vai sair exatamente o mesmo texto. Inclusive, reparem que eu também coloco o %s para poder imprimir ambas as duas. Então, vindo aqui e escrevendo isso ali. Qual desses arquivos aqui é Astral? Acho que é esse aqui. Esse aqui mesmo que eu trouxe. Sim. E eu colocar para compilar, ambos vão simplesmente imprimir exatamente a mesma coisa. E bom, novamente, dúvidas até aqui? Como funcionaria um dicionário em Python? Não funcionaria tipo um dicionário em Python. Por parte sim, não funcionaria, não funciona nem um pouco semelhante a dicionários em Python. Cara, dicionários em Python, eles são uma estrutura de dados, não são nem um tipo derivado, tá ligado? Eles são uma estrutura de dados. Eles precisam de métodos próprios, eles literalmente têm uma função chamada de hash para poder realizar a busca dos elementos. Aqui a gente tem as atividades de hoje, né? A primeira atividade, cria um programa que lê 10 números do usuário e depois imprime os números digitados em ordem crescente. Ou seja, o programa ele deve pedir algumas entradas, exatamente como estava fazendo aqui anteriormente, né? Pedir uma quantidade 10 entradas e o usuário ele pode digitar os valores que ele quiser e depois o programa ele deve imprimir todos os valores que o usuário digitou, só que em ordem crescente. O segundo programa
O primeiro deu um contexto, né? Palíndromos são palavras que são iguais se lidas da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, como por exemplo arara, radar e reviver. E no caso da segunda questão é para vocês criarem um programa que pede para o usuário escrever uma palavra e logo em seguida o programa imprime confirmando se a palavra é ou não um palíndromo. Então vai ser basicamente um programa para poder verificar se aquela variável, se aquela palavra digitada é um palíndromo. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui.